pessoal, eu sou o professor Gibson Pinheiro Neto, serei o professor dos senhores e das senhoras, né, da disciplina de gestão da cadeia de suprimentos. E nisso daí, hoje a gente, apesar de ser uma sexta-feira de carnaval, vai conhecer um pouquinho dessa área, né, que para muitos é nova, mas para outros, como eu já vi lá no nosso mural da disciplina, já trabalham, né, já conhecem um pouquinho, porque é uma área que é uma evolução da área chamada logística, né? Então, se responsabiliza pela gestão de fluxos, mas não necessariamente só preocupada com uma organização, e sim com a rede de organizações, né, que vem a participar de uma cadeia de suprimentos. Então, a gente vai ter a oportunidade hoje de ter essa aula introdutória, entendendo o que é cadeia de suprimentos e como se faz essa gestão de suprimentos. E no finalzinho da aula, a gente vai ver 3 grandes desafios que são inerentes ao nosso trabalho do dia a dia para fazer, de fato, a gestão da cadeia de suprimentos ocorrer dentro desse contexto competitivo e de mercado que a gente está vivenciando agora. É um dos assuntos do momento, porque com essa crise pandêmica, né, nunca foi tão importante e necessário para as organizações discutir, pensar e repensar e trabalhar a sua logística, os seus processos logísticos, não de uma maneira individualizada, mas sim de uma maneira colaborativa, para que fornecedores, representantes, varejistas, atacadistas, produtores, todos eles entrem numa harmonia dialogada e com a interdependência consigam entregar ao mercado satisfação e, consequentemente, alcance também um retorno desse processo todo trabalhoso, também de satisfação, sobrevivência, né, lucratividade, para que essas organizações que constituem uma cadeia de suprimento continuem a sobreviver. Então, repito, nunca antes se viu essa área de uma maneira tão necessária, tão urgente de ser discutida, repensada e trabalhada dentro dos contextos organizacionais. Vamos em frente. Para isso daí, gente, eu vou compartilhar com vocês da minha tela. E nesse compartilhamento de tela, eu vou apresentar alguns slides. Esse material vai ficar disponibilizado, tanto os slides como também esse vídeo, para vocês, tá certo? Eita, sexta-feira de carnaval e a gente aqui trabalhando. Vamos lá. Como eu falei, meu nome é Gibson Pinheiro Neto e eu serei o professor dessa disciplina de gestão da cadeia de suprimentos. Para essa nossa aula introdutória, né, a gestão da cadeia de suprimentos, eu fiz um roteirinho que eu quero compartilhar com os senhores. Primeiramente, eu tenho que me apresentar, né, a partir da minha formação e experiência, para que os senhores aí do outro lado se sintam seguros, né, frente a esse professor que vos fala. Mas, além da apresentação, existem outros 2 grandes pilares que estão organizando, né, o conteúdo dessa aula, que é falar um pouquinho sobre a disciplina, né, e o porquê estudar a gestão da cadeia de suprimentos e fazer a introdução a essa disciplina, entendendo a sua importância estratégica, né, dentro desse contexto organizacional comprometido com o sucesso. Pessoal, eu sou formado em administração pela Universidade Federal de Alagoas. E, de uma maneira breve, eu tenho que falar para os senhores que, durante a minha graduação, eu consegui ter essa graduação sustentada a partir do pilar ensino, pesquisa e extensão. E quando a gente está falando de ensino, de fato, é o compartilhar do saber, o que a gente está fazendo agora, né? E quando eu estava lá estudando, eu queria muito mais do que simplesmente ser um aluno, né? Então, tudo que era projeto e eu poderia participar, eu estava muito envolvido com a minha formação. E aí acabei entrando numa empresa de consultoria, que era uma empresa júnior, né? Então eu prestava também serviços na área de consultoria para empresas lá na minha cidade. E é uma profissão que até hoje eu exerço. Eu também sou, além de professor, consultor, né, organizacional, tendo inclusive a minha própria empresa de consultoria, pesquisa e desenvolvimento de projetos. E vem, além do ensino e da extensão, a parte da pesquisa, que eu também sou apaixonado, né, pela pesquisa. E quando a gente está trabalhando com pesquisa, a gente sabe que esse conhecimento
que é compartilhado no ensino, que é exercido pela extensão, ele precisa, merece ser continuado. Então, a gente acaba descobrindo, tendo descobertas mesmo de novos conhecimentos, isso frente à pesquisa. Então, a partir desse meu tripé acadêmico, né, de ensino, pesquisa e extensão, a minha graduação ela foi diferenciada e ela favoreceu ao despertar do meu interesse de seguir carreira acadêmica, o que me levou a tentar fazer mestrado. E por causa dessa iniciativa que eu tive, né, que foi estimulada graças à minha graduação, eu consegui chegar aqui em Fortaleza e ter a minha formação a nível de mestrado em administração e controladoria. Eu sou da primeira turma desse mestrado acadêmico da Universidade Federal do Ceará. E aqui estou, né? Eu continuo aqui, eu trabalho aqui, eu vivo aqui e gosto bastante, né, do povo cearense, da cidade onde eu moro, desse estado, que é um estado muito promissor e muito atraente quanto investimento, oportunidade de trabalho, né? Fora que a população é cativante demais. Bom, gente, e aqui no Ceará eu também tive a oportunidade de ajudar diferentes organizações a se estruturarem. E quando eu cheguei aqui, já faz um tempinho, foi um dos momentos que a competição ela estava muito acirrada, principalmente por causa de grandes empresas que estavam chegando aqui no Ceará e as pequenas empresas elas não estavam conseguindo enfrentar, né, essa concorrência ao ponto de sobreviver. Um exemplo disso são os supermercados, né? Há algum certo tempo atrás, e possivelmente vocês podem lembrar e concordar comigo, cada bairro era comum ter muitos mercadinhos, bodegas, até mesmo na esquina, né, de casa. E quando chegaram grandes redes, esses mercadinhos de bairro, eles praticamente fecharam, deixaram de existir, porque não tinham como competir com as grandes, né? Eu estou falando desse exemplo porque justamente aí chegou uma possível solução que era trabalhar em redes. E hoje a gente olha para Fortaleza nesse segmento, né, que eu estou exemplificando, que é o segmento de supermercados, e a gente vê que existe, e ainda continua existindo, grandes redes, mas também existe pequenas redes, ou melhor, redes formadas por pequenos mercantis de antes, que acabaram vendo na possibilidade de cooperar muito válida, com uma estratégia muito válida para continuar existindo, enfrentar a concorrência e sobreviver até mesmo às suas estratégias. Bom, gente, é nesse cenário que eu também participei, tenho essa experiência e uma formação também prática, porque eu ajudei algumas organizações a encontrar outras organizações e assim formar, né, constituir mesmo a sua rede, a sua cadeia de suprimentos. Então, é algo muito atual, não é histórico, não é algo só teórico, é teórico e prático, e eu acredito que vocês devam atentar para isso no dia a dia, porque as nossas organizações, principalmente nesse contexto pandêmico, né, vieram a ver que, antes de competir, muitas vezes elas vão precisar cooperar, e vão cooperar entre si para tentar sobreviver esses desafios impostos à atual pandemia, né, e fora isso, a concorrência pega bem pesado. E por que estudar, então, gestão da cadeia de suprimentos? Gente, vocês estão tendo uma formação muito atual, e essa formação atual, ela tem que ser condizente com o que a gente está vivenciando nesse contexto de gestão, de organizações, de mercado, né? E tantos desafios. Uma formação que, de futuros gestores que não entendam um pouco de gestão de cadeia de suprimentos é uma formação que ela está falha, né? Ela está carente de informação. Ela pode vir a não atender aos novos desafios que hoje a gente vivencia como gestor, frente à necessidade de ajudar as nossas organizações a sobreviverem. Então, a gente vai estudar a gestão da cadeia de suprimentos, primeiramente por uma necessidade da atual realidade dessas organizações que vão, assim como um exemplo que anteriormente eu dei, precisar cooperar, né,
com diferentes organizações e às vezes até mesmo com concorrentes para constituir uma grande cadeia ou uma rede, né, de suprimentos e assim seguir em frente e continuar. Então, a partir desse preâmbulo inicial, a gente já está iniciando a nossa aula e isso já vem evidenciar a importância estratégica da cadeia de suprimentos para o sucesso dessas organizações. E atenção, quando eu falo que algo é importante, eu falo que algo é importante reconhecendo as suas contribuições. Nada, ninguém, nenhuma ferramenta, nenhuma pessoa vai ser importante dentro do contexto organizacional que não seja para gerar diferentes contribuições para as nossas organizações. Então, no caso da cadeia de suprimentos, ela inicialmente era vista como logística, né? E como logística, ela estava muito responsável por abastecer a produção, para manter a produção produzindo de fato, mas só que a área logística, ela não tem só a produção para o atendimento, ela vai ter uma outra área que é muito competitiva, muito exigente, que é a área de marketing, né, que representa o mercado. Então, ao mesmo tempo que ela atua atendendo a produção, é uma área que vai também ter que atender ao marketing. E no caso desse atendimento ao marketing, enquanto logística, a gente tem que alcançar os nossos clientes e exercer uma missão logística que é entregar o produto certo ao cliente certo, na hora certa e nas melhores condições possíveis. Então, isso acaba atribuindo a essa área, que antes era vista como operacional, um caráter mais estratégico, porque além de gerar contribuições internamente para a manutenção, funcionamento, alcance de produtividade da organização, essa área, antes chamada de logística, né, ou ainda hoje, dependendo da organização, ela consegue alcançar clientes. E atenção, sem clientes não há sucesso a organização, não há rentabilidade, não vai ter lucratividade, não. Então, é uma área super importante, muito atual, e a gente chama ela de gestão da cadeia de suprimentos porque vem no caráter evolutivo da área logística. Quando a gente fala de logística, a gente está preocupado com uma organização. Quando a gente fala de cadeia de suprimentos, a gestão de fluxos logísticos não depende, não é só, né, de preocupação de uma organização, vai ser de preocupação da organização que a gente trabalha em relação às outras organizações que estão envolvidas, sejam elas organizações parceiras, fornecedoras, né, varejistas, atacadistas. A gente vai ver que a gente está sempre em uma grande rede de organizações diferentes, mas a cadeia de suprimentos ela também se confunde com cadeia de valor. E quando a gente está falando desse valor, é um valor estratégico, de valer a pena mesmo, né? E então a gente olha para a cadeia de suprimentos, tendo não só organizações fornecedoras, mas até mesmo os próprios clientes como entes constituintes dessa cadeia. Vamos em frente. E eu trouxe algumas perguntas para os senhores. Primeira pergunta: o que os senhores entendem por cadeia? Prisão, grilhões, algemas. Quando a gente está falando de cadeia, é porque vem nesse sentido mesmo, principalmente das correntes, né? Dos elos. Uma cadeia, gente, ela precisa ter elos, e uma cadeia tem elos fortes no formato de uma corrente. Então, quando a gente está frente a esse termo, pode ser chamado de cadeia ou rede, porque não é só uma organização, só um ente, né, que está lá sendo trabalhado, de preocupação da nossa gestão. Mas se a gente entende cadeia como algo coletivo, como rede, como a gente deve entender o que é suprimentos? Bom, é suprimentos com R, não com L, mas tem um contexto que a gente pode entender assim muito coligado.
se aqui em sala tiver algum atleta, possivelmente esse atleta ele tem uma dieta balanceada e dentro da dieta dele balanceada, ele vai tomar ou, enfim, vai consumir alguns suplementos, L, né? Gente, não pode faltar os suplementos, senão o atleta ele vai acabar comprometendo negativamente todo o resultado de treino, né? De preparação que é dele esperado. Quando eu estou falando de suprimentos, é tudo aquilo que não pode faltar. E a gente está falando de suprimentos no plural, porque pode ser matéria-prima, pode ser insumos, pode ser até a mão de obra, né? Então, a gente está falando produtos. Então, a cadeia de suprimentos é uma rede de diferentes organizações e outros, né? Que estão tendo que trabalhar, e muitas vezes vai trabalhar de uma maneira cooperativa, né, em conjunto, para que não falte recursos que são para eles encarados como suprimentos, algo que não pode faltar. Entendido isso? Então, por exemplo, se eu trabalho numa empresa que é uma empresa do segmento de moda, produção de artefatos têxteis, não pode faltar para minha organização tecido. O tecido é um tipo de suprimento. Ah, é matéria-prima. Sim. E se eu não tenho esse tecido entregue nas condições certas, no momento certo, o que vai ocorrer? Eu não vou conseguir produzir. Se eu não consigo produzir, eu não vou conseguir atender os meus clientes, atender suas necessidades, atender os seus desejos. Eles não vão me comprar. Eu não vou realizar venda. Não realizando venda, como eu vou pagar as contas? Reinvestir no meu processo produtivo? Eu não tenho como fazer isso. Então, a cadeia de suprimentos, ela vai ter muitos detalhes que são detalhes bem desafiadores para que a gente consiga gerir. E a gente vai gerir esses detalhes, esses desafios, numa perspectiva logística, porque a gente vai fazer isso como um fluxo que não pode parar. Então, sempre está dinâmico, né? O nosso dia a dia como gestor da cadeia de suprimentos e também sempre vai ter o que aqui no Ceará a gente chama de bucho para resolver. Porque se tiver algo parado, caramba, com certeza vai ter consequências e muitas dessas consequências são negativas. Por exemplo, o estoque. Estoque parado é uma grande preocupação porque gera até mesmo prejuízos. Vamos em frente. E se eu falei que a gente está em cadeia, é porque a gente não está sozinho. É uma rede. Bom, e se a gente está trabalhando, por exemplo, numa indústria, a gente vai ter que ter um relacionamento, negociar, buscar por fornecedores. Sejam fornecedores primários, aqueles que primariamente nos atendem, né, mais pertinho da gente, e ou seja, fornecedores secundários, aqueles que precisam ter um trabalho de intermediários, né? Por exemplo, matéria-prima, que precisa se tornar insumo para chegar até a gente quanto insumo. A diferença de matéria-prima para insumo é que a matéria-prima é algo mais bruto se comparado ao insumo. O insumo é melhor direcionado. Por exemplo, se eu preciso de uma cadeira, a minha fábrica é uma fábrica produtora de cadeira, eu posso pedir madeira quanto matéria-prima para fazer essa cadeira e ter um trabalhão danado, né, de produzir, ou eu posso pedir um braço, perna de madeira, um encosto de madeira na dimensão, especificação tal, que isso não se torna algo tão bruto se comparado à matéria-prima, madeira. E sim, é constituído como um insumo. O insumo, gente, ele vem ele vem nesse caráter mais direcionado para a gente, facilita até mesmo questão de tempo, trabalho, a nossa produção. Mas se eu produzir, eu quero vender, eu tenho que vender, não é só produzir, produzir, produzir. Então, eu vou ter que passar a minha produção para frente, seja numa situação empurrada, onde eu empurro isso para o mercado, né?
para tentar vender, ou seja, de uma maneira puxada. Eu produzo conforme há uma demanda. Então, vai ter intermediários, como centro de distribuição, centro de consumo, varejistas, até chegar ao nosso consumidor final. Eu espero ser cliente para também ter uma relação com ele e melhor conhecê-lo quanto necessidades, desejos, para que assim eu consiga melhorar os meus produtos, os meus serviços e ter uma lógica bacana de ser competitivo, ter um poder de atendimento e de conquista maior desse público por nós esperado. E aí vem, se a gente trabalha uma produção dialogada com o mercado, a gente precisa ter essa gestão de fluxos não só numa preocupação de fluxo material, o produto que vai para frente até chegar no nosso consumidor final. Existe uma dinâmica e uma gestão de fluxo que é necessária também de informações. E essas informações elas vêm e vão. E se eu produzo de uma maneira estimulada pelo mercado, esse fluxo de informação advindo do mercado me gera todo um planejamento de produção, todo um planejamento de negociação, busca de preço, toda essa minha lógica, né, produtiva, organizacional, vai tentar atender essa informação. Com base na informação, gente, a gente toma decisões. A gente precisa ter essas informações. Então, existe a dinâmica do fluxo de informações e, consequentemente, vem essa dinâmica dos fluxos de materiais que vão passando para frente, né? Por exemplo, o fornecedor secundário ele é responsável por extrair matéria-prima, que vai passar para o fornecedor primário, que vai transformar essa matéria-prima em insumos e, consequentemente, vai atender a nossa fábrica, a nossa indústria, né? Que vai produzir. Produziu, teve estoque, mas esse estoque não pode ficar paradão, não é dinâmico. Então, ela vai passar isso para frente. O que ela produziu, a sua gestão de materiais, vai ser passada para frente para um centro de distribuição. Quando a gente está falando do centro de distribuição, o que tem lá estocado, ainda que em grande quantidade, gente, é estocado de uma maneira temporal. Está ali, mas está numa perspectiva de girar, ir para frente também, tá? Então, por isso que é centro de distribuição e não mais. A gente trabalha, né, tende a abandonar até mesmo um termo armazém, porque o armazém tem uma noção de ficar paradão, né? O que a gente produziu, o estoque. A gente não quer isso, a gente quer uma gestão de fluxo muito ativa, né? Muito dinâmica mesmo. Então a gente acaba assumindo e investindo em centrais de distribuição. Aqui no Ceará existem alguns centros de distribuição. Um dos mais conhecidos é até mesmo da farmácia Pague Menos. Vocês conheceram? Já tiveram a oportunidade de conhecer? É um grande centro de distribuição. Depois eu posso até mesmo compartilhar, né, de alguns vídeos institucionais ou escolher entre eles e mostra esse centro de distribuição funcionando. Mas se tem um centro de distribuição, vai distribuir para quem? Para o centro de consumo. Aí vem as lojas, varejistas, atacadistas, até chegar ao nosso consumidor final, que hoje a gente chama mais de cliente, porque o consumidor vem numa relação finita, né? Ele comprou, a gente pode não comprar mais. O cliente não, ele compra e ele volta a comprar. E nesse voltar a comprar, a gente tem a oportunidade de melhor conhecê-los quanto necessidades e desejos e assim melhorar os nossos produtos para não só conquistá-lo, mas reconquistá-lo. Atenção, as nossas organizações hoje, elas estão muito atentas a esse processo de manutenção dos clientes. É comum a gente chegar na organização e todo mundo falar, temos que conquistar mais clientes. Massa, vamos trabalhar para isso. Mas a gente tem que conquistar mais, mas a gente tem que cuidar daqueles que a gente já conquistou e fazer a manutenção desses clientes já conquistados. Show quanto a isso? Mas, professor, fluxo de informações, fluxo de materiais, existem outros fluxos? Existem. Fluxo de pessoas, fluxo
também de profissionais aí, né? Além dessas informações materiais. E vem, atualmente, também ter um fluxo que é um fluxo reverso, que a gente chama de logística reversa, principalmente quando a gente está perante uma força que foi imposta, né, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde a relação de pós-consumo também preocupa a organização e deve ser. Uma definição que eu trouxe quanto cadeia de suprimentos é um conjunto de fornecedores que suprem as necessidades de materiais, informações e outras utilizadas no processo de produção de uma empresa. Sempre no caráter funcional, tem que contribuir para o sucesso da organização, tem que contribuir para o alcance dos seus resultados, tem que contribuir até mesmo para a lucratividade. Então, a cadeia de suprimentos vem a ser, segundo o Sobral IPS, um conjunto de fornecedores que suprem as necessidades de materiais, informações e outros recursos, né, utilizados no processo de produção de uma dada empresa. E no caso da gestão, a gestão aplicada à cadeia de suprimentos também trouxe uma definição de Sobral e Pesce. Eu gosto bastante desses autores porque eles contextualizam com o cenário Brasil, né? E aqui no cenário Brasil tem coisas que são muito particulares, né, das organizações brasileiras. Em vez de só ficar viciado e só lendo e utilizando de bibliografia, né, internacional, a gente tem alguns autores aqui que são show de bola. Sobral e Pesce eu recomendo a vocês. E que Sobral e Pesce fala quanto à gestão dessa cadeia de suprimentos. A gestão dessa cadeia de suprimentos, segundo os autores, vem a ser o processo de administração dos fluxos de materiais, informações, funções, atividades que entram na organização, bem como as relações com os fornecedores. Em outras palavras, a gestão da cadeia de suprimentos não é só uma gestão de fluxos, fluxos no plural, também é uma gestão que está entrelada à gestão de fluxos, mas também à gestão de relacionamentos. Porque como a gente tem diferentes entes, né, organizações, fornecedores, enfim, interagindo entre si, a gente precisa gerir também essa relação. E assim, pessoal, essa relação ela tem que ser firmada frente a uma relação de parceria. Por mais competitivo que seja o cenário que a gente esteja vivenciando, precisa cooperar. Então, eu vou ter o meu parceiro, né, dessa cadeia de suprimentos realmente como parceiro. E se eu estou falando que é um parceiro, eu tenho que ganhar, mas ele também tem que ganhar. Eu não posso ganhar sozinho, ou eu não posso ir numa lógica. Para eu ganhar, o outro tem que perder. Porque se eu estou dentro de uma cadeia, de uma rede, todos que fazem parte dessa rede, dessa cadeia, vão ter que ganhar também, alcançar os seus objetivos, conseguir sucesso. Um forte, todos têm que ser fortes também. A gente vai compartilhar de informações, mas dentro da cadeia a gente também compartilha de forças, para que a cadeia seja muito mais forte do que um só, uma organização só. Concordam comigo? Vamos em frente. E assim, como essa aula ela é introdutória, a gente vai ter 3 grandes desafios. E são desafios básicos, e de fato vão ter mesmo, é comum, não tem como fugir dessa lógica. A gestão de fluxo ela vai acabar desembocando na necessidade de ter o cliente como centro das atenções das nossas decisões. É o cliente o maior ente dentro da cadeia de suprimentos. Não sou eu como gestor, não é a minha organização, não é o fornecedor. O ente mais importante de uma cadeia de suprimentos ou cadeia de valor é o cliente. Sem cliente não há sucesso, não há resultado, gente. Então, o nosso objetivo, de fato, é prestar esse serviço, né, ao cliente, alcançar esse cliente, atender, satisfazer, encantar os nossos clientes a partir da entrega de produtos,
do oferecimento de serviços logísticos e também tendo uma base de informação. Esse é o nosso objetivo principal. Como eu falei, é uma área que vem, né, amadurecida da área logística. Então, entregar o produto certo ao cliente certo, nas melhores condições possíveis, são missões que a gente vai ter que fazer. Mas como a gente vai fazer isso se a gente não acaba assumindo o trabalho de desenvolver estratégias? Existem 3 estratégias básicas para, de fato, conquistar esses clientes e manter esses clientes, repercutindo no que é esperado pela gestão, né, da cadeia de suprimentos. E uma dessas estratégias é uma estratégia relacionada à gestão de estoque. Quem trabalha com logística, quem trabalha já, né, em cadeia de suprimentos, sabe que os estoques são os desafios, a falta de sossego, de tirar o sono da gente, principalmente quando o estoque está parado. O estoque, gente, ele tem que circular. Ele tem que se transformar em cliente atendido, em venda, em dinheiro. Então, no caso dos estoques, a gente tem que trabalhar não de uma maneira com achismo, porque isso envolve também investimento, um montão de gastos, né? E se não for trabalhado de uma maneira profissional, pode repercutir em prejuízo para a organização, porque o estoque ele pode se tornar uma perda. Então a gente faz isso e deve fazer isso de acordo com previsões. Com previsão da demanda, que vai repercutir na previsão da produção, para que a gente consiga alcançar um equilíbrio entre o que o mercado está demandando da gente e o que a gente pode e vai produzir. Se o mercado demandou 10 unidades de determinado produto e a gente só produziu 5, a gente vendeu tudo, mas o mercado ele ficou com uma demanda que não foi atendida. Essa demanda que não foi atendida por nós pode ser atendida e vai ser muitas vezes atendida pelos nossos concorrentes. A gente perdeu a oportunidade de alcançar clientes, satisfazer clientes, gerar venda e obter, né, realmente o dinheiro dessa venda. Então, a gente está definindo estratégias de estoque, previsões. A gente tem que fazer isso de uma maneira consciente. Para quê? Para se aproximar muito, muito, muito do que está demandado e não ter, por exemplo, excessos. Eu produzi demais, o mercado comprou de menos, o que ficou na minha organização, estou tendo dificuldade de vender e nem sei se conseguirei vender. Agora, nesse cenário, eu tenho um prejuízo. Então, defina as suas estratégias de estoque a partir de previsões. Faça planejamento, né? Mas, professor, essas previsões a gente faz como? De acordo com o histórico, de acordo com também algumas pesquisa, pode ser também, ou a combinação desses, mas não faça só do que eu acho, e eu acho que vou vender muito, vou produzir muito. Calma, respire, faça previsões. Veja o seu histórico, veja tendências, realize pesquisa de mercado, consulte, né, especialistas de mercado para que você tenha esse direcionamento quanto previsão. E lembre-se, previsão não necessariamente é fato, mas o estoque ele ter sido, né, resultado de algo previamente preparado, trabalhado com base numa previsão, não vai causar para a gente tamanhas surpresas ou tamanhas frustrações. Mas se a gente trabalha com essa estratégia de estoque, a gente tem que saber de fundamentos de estocagem. Então, estoque parado é prejuízo, estoque alto é grande risco de não vender, de ficar parado. Estoque representa também uma questão de gastos com a manutenção, com a segurança desse estoque, pode se tornar perda. E o estoque para contabilidade é o quê, gente? É um ativo circulante. Então, ele tem que girar e girar no curto prazo. E assim a gente consegue tomar decisões de estoque, né? E, consequentemente, a gente vai ter que tomar decisões quanto à programação de compras e de suprimentos para aliar a nossa produção ao marketing, o que está sendo demandado pelo mercado
e assim a gente tem uma política de estoque que atenda satisfatoriamente a nossa organização. Confesso para vocês que quando a gente está trabalhando e até mesmo estudando, né, estratégia de estoque é um assunto quase que infinito, porque existem diferentes maneiras de se gerenciar o estoque, e isso depende muito de cada contexto organizacional. Porque tem organizações que vão trabalhar just in time, por exemplo, e vão detestar ter estoque. Mas tem outras organizações que já trabalham para ter estoque e fazer essa manutenção de estoque. Tá? Então, isso vai muito no contexto de cada organização. Mas vamos em frente. Além da estratégia de estoque, a gente também deve estudar, estar consciente quanto às estratégias de transporte. Se a missão, por nós assumida, é uma missão amadurecida da missão logística, de entregar o produto certo, no tempo certo, ao cliente certo, nas melhores condições, como a gente vai fazer essa entrega? E para isso daí, a gente precisa pensar em estratégias de transporte mesmo. Então, quando a gente vai definir essas estratégias de transporte, a gente precisa lembrar dos fundamentos de transporte e, consequentemente, como a gente está na área de gestão, não temos como fugir da tomada de decisão. Então, qual modal a gente vai escolher? Existem diferentes modais, gente, que a gente pode, por exemplo, diante do contexto organizacional, decidir. Essa avaliação ela tende a ser, primeiramente, individualizada, que a gente vai analisar cada opção de modal, para depois a gente fazer uma análise comparativa e assim tomar a decisão. Por exemplo, aqui no nosso país, o modal, que é um modo, né, de transporte, amplamente utilizado é o modal rodoviário. E quando a gente está frente a esse transporte rodoviário, né, esse modal rodoviário, ele vai ter vantagens, mas também vai ter desvantagens. Uma grande vantagem do modal rodoviário, de fato, é o acesso, né? Porque existe uma capilaridade de acesso a diferentes localidades aqui no nosso país. Mas vem algumas desvantagens aí também. A questão da insegurança, a questão do custo de manutenção, né, dos seguros, mas é um modal que tem uma flexibilidade quanto capacidade de transportar cargas e também esse acesso a uma grande capilaridade, né, no nosso país. Mas em paralelo ao modal rodoviário, a gente tem o modal aéreo, que é muito mais rápido, mas infelizmente tende a ser muito mais caro. Tem um modal que é fluvial ou marítimo, né, que vai pelas águas. Esses modais, eles tendem a ser mais demorados, mas eles têm uma vantagem quanto à capacidade, né, de toneladas que eles acabam carregando e percorrendo grandes distâncias. Bora lá. Rodoviário, aéreo, tem o ferroviário, né? Pelos trens. Aqui as cargas, elas tendem a ser commodities, né? Não produtos trabalhados. E ser transportado vale muito para grandes quantidades. Mas tem limitações, principalmente porque não tem uma malha ferroviária em todo o país bacana, né? Desenvolvida. E vem os dutoviários, que é pelos canos mesmo, grandes canos que acabam transportando muito produto, muito principalmente pelas indústrias, né? Esse canal dutoviário. E são ótimos modais para grandes produções e produções que não tem linha de montagem, é um produto único que fica passando direto, né? Por esses dutos. Mas atenção, gente, além desses modais, que são modais tradicionais, a gente também está vivendo um outro modal, que é um modal e também uma outra praça, né? Que é a internet. A internet se torna um modal porque a gente consegue fazer a entrega por ela, assim. Por exemplo, quantos downloads você já fez na sua vida?
É um modal recente. Mas vamos lá. Se a gente está falando de estratégia de estoque, estratégia de transporte, a gente também deve falar da estratégia de localização. Estoque para atender cliente e transporte para melhor atender os clientes e tendo essa preocupação principalmente do tempo, né, ser veloz. E vem a localização de estar perto desses clientes. A localização é uma decisão estratégica, sim. E no caso da localização, a gente também vai assumir a mesma lógica quanto a lógica da estratégia de transporte. A gente vai levantar as opções, analisar essas opções individualmente, quanto vantagens e desvantagens, para depois fazer uma análise comparativa e tomar decisões. No caso da localização, a localização que nos trouxer maiores vantagens, nos aproximando da nossa base de fornecedores e dos nossos mercados-alvos, já chama a atenção. Imagine uma localização que a gente acaba tendo acesso a serviços complementares, a investidores, a incentivos fiscais, está favorecendo essa escolha da nossa organização optar, né, por uma localização X em detrimento de uma outra localização. Então, a localização ela também pode fazer a diferença. E a gente quer, quanto a organização, estar cada vez mais próximos, né, do nosso mercado consumidor e dos nossos fornecedores. E que essa localização ela tenha o máximo possível de benefícios para a gente, para o nosso desenvolvimento. Hoje a gente fala muito em hub. Já ouviram falar? Hub aéreo, hub de tecnologia. O Ceará é um hub. E o que é um hub? É uma localidade que ela é recheada desses atrativos, dessas vantagens. Imagine só, vamos fazer uma analogia. Vocês vão se mudar para uma casa nova. Vocês querem que essa casa nova ela seja distante, num local esquisito, sem água, sem esgoto, insegura, sem iluminação pública? Não. Se essa localidade for perto de hospitais, movimentado, comércio, iluminação, tem serviços básicos, inclusive de saneamento, educação, tudo isso está favorecendo você escolher. Vocês vão querer escolher a casa de vocês na melhor localidade possível, né? A mesma coisa é a organização quando ela está definindo essa estratégia de localização. Por exemplo, até mesmo onde eu vou localizar, né, investir para construir o meu centro de distribuição é uma localização que tem que ser estratégica. Aqui no Ceará, se a gente olha um mapa, né, o mapa mundi, tem uma localização geograficamente privilegiada, tem uma curvinha de acesso a outros países, Europa, né? Enfim, a outros continentes. E olhando para o Ceará, ainda existem incentivos fiscais, investimento, mão de obra qualificada e uma série de serviços que desenvolve esse local. Isso está muito mais atraente para a minha organização do que me aventurar às cegas em uma localização que não tem esses atrativos. Tudo bem quanto a isso? Então, a gente vai levantar essas opções quanto à localização, analisar individualmente cada uma dessas opções, para depois, de uma maneira comparada, realmente tomar a decisão por qual localidade, de fato, venha favorecer, né, o desenvolvimento do nosso negócio. E se eu estou falando de cadeia de suprimentos, caramba, eu não estou mais preocupado só com uma localidade ou simplesmente com o cenário brasileiro. Eu estou pensando mundialmente. Então, as minhas localidades, né, dos meus fornecedores, dos meus mercados-alvos, vão ser fatores de preocupação constante para mim como gestor, na minha tomada de decisão. E eu quero ter essa proximidade dessas fontes fornecedoras e também consumidoras. Ok, gente, quanto a isso, então, a gestão da cadeia de suprimentos, ela se responsabiliza pela gestão de fluxo de diferentes, né, fatos, informações, materiais, pessoas, e essa gestão de fluxo é muito dinâmica e ela não pode parar.
e, consequentemente, vai envolver estratégias de estoque, estratégia de transporte e estratégia de localização. Então, eu já estou terminando a nossa aula por aqui. Aconselho aos senhores, peço sinceramente que iniciem, aqueles que não iniciaram, né, a leitura do nosso e-book, e para aqueles que iniciaram a leitura do e-book, que continuem essa leitura, porque a gente vai ter a nossa próxima aula. Deixa eu olhar aqui para vocês. Ligando aqui a câmera. Bom, gente, eu sou o professor Gibson, sou responsável por essa disciplina. Espero que tenham gostado da nossa primeira videoaula e eu vou ficando por aqui nessa sexta-feira de carnaval. Mas a gente tem uma segunda videoaula também. Nessa segunda videoaula vamos tentar fazer de uma maneira interativa, ok? Mande dúvidas lá mesmo no nosso portal, né? Que vocês gostariam que eu respondesse. E na próxima aula eu prometo a vocês trazer um exemplo que dá orgulho aos cearenses, para que a gente possa discutir e contextualizar isso de uma maneira muito prática. Não esqueçam de ver e ler o nosso e-book. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado.